Olá pessoal, boa tarde. Hoje é 15/3/2022, terça-feira, e hoje eu, Maxwell Santos, venho aqui para conversar um pouco com aquelas pessoas que a gente tem o hábito de estar debatendo algumas questões que envolvem a nossa cidade. E desta vez eu venho aqui para a gente falar sobre o assunto que tomou conta das redes sociais do nosso município nos últimos 20 dias aproximadamente, após um pedido de afastamento da prefeita Cordélia Torre ter sido protocolado na Câmara de Vereadores, tanto pela OAB quanto pelo empresário do município, Valvir Vieira. Ocorre que se passaram quase 20 dias e até o momento nada foi decidido na Câmara de Vereadores sobre esse assunto. E houve muito se falar no segmento da Câmara, por meio da Câmara, por seus representantes legais, sobre a legalidade ou não desta denúncia, se tem embasamento jurídico. Eu vou lembrar aqui do que se trata esse pedido de afastamento da prefeita, baseado em quê? No dia 3 de fevereiro, eu publiquei no meu site, portalsubbahia.com, uma matéria onde traz a informação seguinte: Prefeitura de Eunápolis formalizou o acordo com a empresa com expressa e duvidosa renúncia de receita. A prefeita de Eunápolis, por meio do seu procurador-geral do município, Dr. Jorge Cajueiro, formalizou o acordo junto ao loteamento Green Gold, um dos maiores devedores fiscais do município de Eunápolis, com expressa duvidosa renúncia de receita. A dívida até outubro de 2021 alcançava o valor de mais de 3 milhões de reais em razão dos encargos tributários, multas, juros e honorários. O acordo, desafiando todas as lógicas jurídicas possíveis, foi fechado no valor de R$ 1.677.462,51. Isso parcelado em 48 vezes. Desconsiderando o texto da Lei Municipal do Refis, que estabelece como limite para parcelamento desse tipo de dívida 36 parcelas. Ocorre que a prefeita de Eunápolis, além de ter abrido mão desses valores de 3 milhões, ela fez acordo de R$ 1.677.000, ela abriu mão aí de mais de R$ 1,5 milhão de reais. De dinheiro que deveria ser usado para atender a população de Eunápolis. Isso é imposto relacionado à IPTU da nossa cidade. Não se vê esse tipo de benefício ao cidadão comum, não se vê esse tipo de ação beneficiando um coitadinho. Ao contrário, o que a gente viu aqui foi a prefeita beneficiando uma empresa de loteamento milionário, que tem condições de cumprir suas obrigações, e ela fez um acordo desrespeitando a própria lei da qual ela foi autora e caminhou para a Câmara no ano passado para que fosse aprovada a lei do chamado Refis. Essa lei diz o seguinte, que o município de Eunápolis pode receber dos seus devedores, no caso em questão, os IPTUs atrasados, caso o devedor queira pagar à vista a dívida, que sejam excluídos os juros e multas relacionados a essa dívida do IPTU. Se fosse pagar à vista, ocorre que o acordo da prefeita não foi à vista, foi em 48 vezes, onde o limite de parcelamento seria de 36 e ainda abriu mão dos juros e multas, coisa que não deveria ter ocorrido. E isso desrespeitando uma lei da própria prefeita, que ela mandou para a Câmara, a lei do município, comete-se um crime, abrindo mão de receitas, abrindo mão de dinheiro, sem uma justificativa plausível, sem embasamento legal algum para tal situação. E hoje esse processo está na Câmara de Vereadores, para que os vereadores investiguem e também o pedido de afastamento da prefeita pelo ato cometido por ela.
E vamos se atentar aqui no que diz a lei municipal. O artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do ano de 2021 do município de Eunápolis, destinado a promover o recebimento à vista ou parcelado dos créditos tributários e não tributários devidos à Fazenda Pública do município, vencido até 31 de dezembro de 2020, decorrentes de débitos de pessoas fiscais ou jurídicas com sede ou não no município. O parágrafo único. O parcelamento dos créditos, nos termos desta lei, deverá ser efetuado por opção do devedor. A questão à vista e até em 36 prestações mensais fixas e sucessivas, incidindo sobre eles juros de financiamento, conforme disposto no artigo 26 do parágrafo 1º da Lei Municipal 764 de 2010, sendo primeira prestação equivalente a 20% do valor devido à vista. Vamos ver o que diz aqui o artigo 4º. A dívida objeto de parcelamento ou do pagamento à vista será consolidada com todos os encargos administrativos e judiciais cabíveis na data de seu requerimento. Parágrafo 1º. Para fins de consolidação do montante de débito de que se trata este artigo, fica estabelecidos os seguintes benefícios aos contribuintes em relação ao mês da consolidação até o mês do pagamento. Desconto de 10% no valor dos juros, multas e multa de infração no caso de pagamento à vista em cota única. Desconto de 80% no valor dos juros, multas e multa de infração caso o pagamento seja pago até 6 parcelas. E desconto de 60% no valor dos juros e multa de infração no caso de pagamento de 7 a 12 parcelas. O parágrafo 2º. O previsto neste artigo não se aplica aos honorários advocatícios nos termos do artigo 1º da Lei Municipal em caso de débito já atualizado. Ou seja, tinha todas essas regras para ser seguida, inclusive as regras de direito dos advogados que pleitearam essa ação via município, os procuradores que entraram com essa ação, e eles têm o direito de receber aquilo que já estava homologado judicialmente, que na verdade esse processo é um processo da gestão anterior, que entrou na justiça cobrando a dívida do loteamento, e a prefeita sabe lá com qual interesse tenha feito, ela isentou, abriu mão de receita, de débito desse loteamento. E isso, ela incorreu em um crime, desrespeitou a própria lei criada por ela, beneficiando uma empresa privada, quando o município se passava por um momento, todos lembram das chuvas, que foi declarado o estado de situação de emergência, e a prefeita abriu mão de receber débitos. A pergunta que eu deixo é o seguinte: se esses 1.600.000, 700 e poucos mil reais que a prefeita abriu mão, se fosse dela, como pessoa física, ela teria abrido mão disso? Se ela fosse a pessoa a receber de uma empresa privada 3 milhões e poucos mil reais, ela abriria mão de mais de metade desse valor para a empresa? Eu acho que não. Mas como o dinheiro é público e sabe lá qual foi o interesse dela de fazer isso, ela abriu mão disso e incorreu no crime. E a Câmara de Vereadores deveria e deve agir dentro das suas prerrogativas. A Câmara de Vereadores não é um puxadinho do Executivo. A Câmara de Vereadores é um espaço onde deve ser a defesa do povo. Ali se cria as leis e essas leis devem ser cobrada que seja executada da forma como foi aprovada. Ali é onde cabe aos que ali exercem cargos investigar, acompanhar os atos do Executivo. Ali não é um puxadinho para estar trocando benefícios pessoais para tentar livrar
possíveis irregularidades ou crimes de qualquer gestor, não. Então nós temos aí, na Câmara de Vereadores, o pedido já feito. Até agora, nenhuma decisão foi tomada, a alegação é que está aguardando parecer jurídico, mas todo mundo que no mínimo saiba ler, lendo a lei em questão e o que a prefeita fez, sabe que o crime foi cometido. Agora vai saber se os vereadores que têm interesse em manter essa gestão aí que está, vamos saber se eles vão ter o interesse de manter essa gestão que está a troco de quê? Porque o papel de vereador não é defender executivo, até porque o executivo, principalmente esse atual no nosso município, pagou mais de 2,5 milhões ano passado só de assessoria jurídica, inclusive a maioria das assessorias jurídicas de escritório da capital do estado. Vereadores estão ali para cumprir o papel da sociedade, e a sociedade tem acompanhado a postura de cada um vereador da Câmara de Vereadores de Eunápolis. Ninguém ali as suas ações estão sendo passadas sem a população estar vendo e sem a população estar acompanhando. Então a gente espera, essa semana é decisiva para a Câmara de Vereadores enterrar essa denúncia ou cumprir o papel que deve a ela de colocar o material em votação. Se o vereador fulano ou ciclano, ou seja lá quem for, querer votar contra o afastamento da prefeita ou o pedido de informação, de esclarecimento da gestão, já é uma prerrogativa dele querer se igualar a um governo que está aí trazendo vários prejuízos à população, inclusive abrindo mão de receber dinheiro de empresas que devem ao município. Cabe aos vereadores decidir o que eles querem, entendeu? O que não cabe é a situação estar acontecendo e vereador não querer se posicionar. A população precisa que os vereadores cumpram o seu devido papel de defender a sociedade. Aí a gente vê em redes sociais vereadores querendo justificar dívida, contratos milionários, alegando que a obra até é assustador, mas a obra é realmente gigantesca. Um vereador que citou o contrato da obra de quase R$1 milhão ali na rua da delegacia, onde para tampar um buraco o executivo está gastando quase R$1 milhão em serviço que sequer vai ser prestado. Aí a gente vê vereador fazendo esse tipo de defesa. Esse não é o tipo de vereador que está aí para defender a sociedade. Esse é um tipo de vereador que está fazendo esse tipo de aliança com o executivo. Onde ele deve fiscalizar, ele começa a querer amenizar as irregularidades, os abusos. Eu acho que qualquer cidadão napolitano que abrir a porta da sua casa, o portão da sua casa, e olhar na sua rua, ele vai ter uma reclamação a fazer. Nossa cidade está parecendo que é uma cidade abandonada. Está com aquele sentimento de cidade abandonada, uma cidade que não tem administração, uma cidade que não tem gestão, uma cidade que não tem um representante legal para administrar. E a gente não pode ficar calado enquanto tudo isso acontece. Nós vamos aguardar essa semana, ver qual vai ser o posicionamento da Câmara de Vereadores. A população já sabe quem são os vereadores que, de alguma forma, defendem a população e aqueles que estão fazendo de conta que está defendendo, mas caminhando lado a lado com a prefeita Cordélia Torres, trocando suas prerrogativas por cargos de parceiros nomeados no Executivo. Parece até brincadeira, mas o cara se elege com a palavra de defender o povo. Quando ele ganha, ele vai trocar suas autonomias que cabe a eles por cargo no Executivo. Isso é absurdo, isso é vergonhoso e é algo inaceitável a gente ver acontecendo nesse município. E não é só nesse município, mas nós estamos falando do nosso município. O nosso município onde tem uma Câmara de Vereadores com 17 vereadores. Uma receita do ano passado foi de mais de R$9,5 milhões. São bem pagos para defender o povo. E a gente vê vereadores ainda pendurados no Executivo sem querer cumprir o seu papel, que é defender a sociedade e fiscalizar os atos do Executivo. Mas, como todos sabem, nós tivemos aí o final do ano passado, onde um próprio vereador falou que a Câmara de Vereadores de Eunápolis é a Câmara mais corrupta da história. Que o governo é um governo que só quer se enriquecer. Que a Câmara de Vereadores é a Câmara mais piririca da história.
e que é a Câmara mais corrupta. Eu estou falando aqui o que o vereador disse, não é eu que estou falando. Se o vereador disse isso, alguma situação comprovatória ele deve ter para se posicionar assim, até porque ele não foi punido por isso. Então, quando você vê um próprio integrante da Câmara de Vereadores se posicionar dessa forma, a gente passa a questionar, não todos, que a gente sabe que tem vereador sério dentro da Câmara de Vereadores de Eunápolis, mas a gente passa a ver que dentro do que foi falado e nada aconteceu, nós podemos entender que a maioria está enquadrado dentro do que o vereador falou. Então, população, o que a gente quer aqui com esse vídeo, apesar de ter ficado um pouco longo, é mostrar para a sociedade que nós não devemos aceitar as coisas estar acontecendo como está e ficar calado. A Câmara de Vereadores tem a obrigação de votar sim ou a favor, mas não pode engavetar essa pedido de denúncia. É obrigação da Câmara de Vereadores cumprir o seu papel e nós vamos estar acompanhando e cobrando o posicionamento dos vereadores. Se o vereador A, B ou C querer votar a favor da prefeita, que vote. Se o vereador achar que deve votar o pedido de investigação, que vote. Nós não estamos aqui obrigando nenhum vereador a se posicionar a favor ou contra. Nós estamos aqui solicitando, cobrando que o vereador cumpra o seu papel como vereador. A função do vereador não é defender o executivo. A função do vereador é defender a sua população que te elegeu. A sociedade eunapolitana, que está aí, infraestrutura toda destruída, escolas com várias reclamações, saúde com várias reclamações, um governo desastroso, que em 1 ano e 3 meses de governo, nada de concreto foi feito nessa cidade. Nada de que fala assim, não, o governo municipal fez tal obra, fez tal ação. Nós não temos. Então, diante disso tudo, eu venho aqui expor minha opinião, como cidadão napolitano, como pagador de impostos, como cidadão que nasceu nessa cidade, cobrar da Câmara de Vereadores que se posicione. Cobrar do presidente da Câmara que se posicione. Não leve essa culpa para o senhor, não. O senhor coloque para votar no plenário e cada vereador decide o seu modo de agir, de pensar, de querer defender a gestão ou não. O que nós não podemos fazer, o que nós não podemos aceitar é que vereadores negociem suas vidas com o executivo enquanto a sociedade fica sofrendo sem ter o básico, sem ter saúde e sem ter de fato um serviço de qualidade prestados a eles e pagos com preços dos seus impostos. Então eu deixo aqui esse vídeo em forma de posicionamento, em forma de protesto com tudo que vem acontecendo nessa cidade e até o momento nada foi feito. Eu parabenizo os vereadores, que a população já sabe quais são os vereadores que de fato têm defendido a sociedade. E deixo aqui para os que estão a fim de jogar o jogo do executivo, que repense as suas formas de agir. A população está vendo cada ação dos senhores. Se os senhores entraram para tirar apenas um mandato, igual muitos que passaram na gestão anterior, e saíram, e hoje é mais um cidadão perdido no meio dessa multidão napolitana, tudo bem. Se o senhor não quiser deixar nenhum nada de positivo na história do município como representante do povo, ok, que assim faça. Mas o que não pode é ficar fazendo um jogo de dizer que está defendendo o povo e ao mesmo tempo negociando com o executivo privilégios para seu grupo, para seus colegas, para seus cabos eleitorais. Então, eu espero que essa semana a Câmara de Vereadores resolva essa questão e vamos acompanhar de pertinho essa situação na sessão de quinta-feira para ver o que vai de fato acontecer. No mais, meu muito obrigado. Aproveita para se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Muito obrigado e fique com Deus.